Fala galerinha, tudo bem com vocês? Alexandre aqui mais uma vez e mais um vídeo do canal Jogatina. E no vídeo de hoje a pauta vai ser o PlayStation 2. Sim, o nosso querido Play 2 é o assunto do vídeo de hoje. Mais precisamente aqueles jogos obscuros de Play 2, os jogos desconhecidos que pouca gente conhece. Tu que tá aí vendo esse vídeo daqui a pouco deve pensar, mas eu conheço todos esses jogos, eu joguei todos esses jogos. Tudo bem, mas a grande maioria não conhece, eles não viram tanta publicidade e não foram tão famosos, embora sejam jogos muito bons. O Play 2, que foi aquele jogo, videogame, né, que mais vendeu de todos os tempos, ele é hoje o topo da lista de videogames mais vendidos da história, e por isso ele tem uma imensidão de jogos, muitos e muitos jogos, e poucos tiveram tanta notoriedade, como os clássicos God of War e Metal Gear Solid, entre outros, tá? Mas antes de eu começar o vídeo, vou fazer aquele pedidinho, te inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho aí, tá? Vai ajudar bastante o canal. Então depois que vocês já fizeram isso, já se inscreveram aí? Não se inscreveu? Então te inscreve. E agora, bora pro vídeo. Para começar então, eu vou falar de um jogo de uma franquia que eu gosto muito. Na verdade, essa franquia é de televisão, né? Que são os meus queridos Tokusatsus, que foram famosos lá nos anos 90 na Rede Manchete e atualmente até passaram na Bandeirantes. Mas aqui eu vou falar mais precisamente de Kamen Rider, que é o jogo Kamen Rider Climax Heroes. O jogo foi lançado pela Bandai em 2009 e ele é focado principalmente nos Riders da era Heisei, ou seja, aqueles que foram lançados nos últimos anos, aqueles mais novos, né? A partir do Kamen Rider Kuga, que começou a ser lançado ali em meados dos anos 2000. Bom, ele é um jogo de luta e o combate ele opera de uma maneira bem simples, básico, com 3 botões, que tem o ataque fraco, o ataque forte e os ataques especiais. Os ataques especiais são os famosos Rider Kicks, que são os chutes especiais dos Kamen Riders, né? Além disso, cada Rider tem a capacidade de realizar uma mudança de forma, assim que a barrinha lá de baixo, chamada Rider Gaug, por completa, né? Que quando o jogador vai levando dano ou vai dando dano, até mesmo carregando aquele medidor, ela vai enchendo e aí sim pode mudar de forma, que muda os movimentos e muda outras questões também. Além disso, esse jogo tem o modo Decade, onde o jogador ele segue a jornada de Tsukaya Kadoya pelos 9 mundos. E na verdade o Kamen Rider Decade ele foi um Rider que foi lançado em comemoração e ele passeia por todos os mundos dos Kamen Riders antigos. Então ele vai adquirindo os poderes deles, vai adquirindo as formas deles e por aí ele vai batalhando com outros Riders e até mesmo os Riders que ele acabou adquirindo a forma. As missões nesse modo são divididas em 3 níveis. Sendo que as missões mais fáceis podem ser jogadas no nível 1, enquanto as mais difíceis podem ser encontradas no nível 3. Os níveis 2 e 3 podem ser desbloqueados à medida que o jogador avança no nível 1. Esse jogo é um jogo que eu gosto bastante porque ele tem um carinho muito especial, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu sou muito fã de Kamen Rider, então é um jogo, um prato cheio para quem gosta da franquia, ou até mesmo para quem quer conhecer. Esse jogo de luta também é um jogo bem legal como um jogo sozinho. Se tu não conhece Kamen Rider, também vale a pena jogar ele. O nosso segundo joguinho aqui da lista é um jogo um tanto quanto curioso, que mistura ali Samurai e o Velho Oeste, que se chama Samurai Western. Na verdade, esse jogo eu considero como sendo um sucessor espiritual de Rising Sun, lançado lá para Play 1, que se tu não conhece, para tudo agora e vai pesquisar sobre ele. Te garanto que também vale a pena. Bom, mas nesse cenário aí de Velho Oeste e de Samurai, ele está inserido o nosso personagem principal, que é o Gojiro Kiryu, um honrado samurai que acredita que a técnica da espada é superior a todas as outras formas de combate. Com essa arma, ele encara os temíveis pistoleiros do Velho Oeste. Como uma cena de Star Wars, o nobre samurai pode se proteger, desviar ou até mesmo rebater os projéteis lançados por seus opositores. Nem rajadas de espingarda podem ferir o espadachim. Todos esses movimentos podem ser feitos de maneira descomplicada, ainda que movimentos mais eficientes exijam uma maior precisão por parte do jogador. A agilidade do guerreiro lembra o desenho animado Samurai X, com golpes vistosos e passadas velozes. Samurai Western possui também um modo cooperativo, mas não se trata de um modo completo. O segundo jogador, um atirador, é apenas um coadjuvante de Gojiro. No decorrer do jogo, pode-se coletar mais espadas e até mudar o estilo de luta, como o método das 2 espadas. Fora isso, o jogador ainda tem a possibilidade de achar e mudar as suas roupas inúmeras vezes, assim como acessórios e outros uniformes que são bem legais. Então, esse jogo Samurai Western é um jogo indispensável para quem
tem um Play 2 aí na casa, ou quer jogar num emulador, ou até mesmo quer ver os vídeos de alguém jogando. É um joguinho muito divertido, eu garanto que vai valer a pena. Ali, quando eu joguei ele, lá no Play 2 mesmo, eu tava revendo Samurai X, então por isso que eu achei esse jogo, né? E então casou total, assim. Vale muito a pena, eu recomendo. O terceiro joguinho aqui é um jogo que eu particularmente joguei muito e gosto bastante. Eu acho os designs artísticos desse jogo bem legal, até porque ele é baseado no desenho, o desenho do Taz. Eu tô falando de Taz Wanted, que foi lançado lá em 2002 para Play 2 e Xbox. Ele é um daquele game que merecia mais atenção, como eu falei, né? Esses games aqui muitas vezes são muito bons, mas eles receberam pouca atenção. Na época, a Infogames estava entregando jogos muito interessantes com as suas licenças dos personagens da Looney Tunes. Honestamente, eles não são muito atraentes e são projetados para atrair o maior número de jogadores normais. Nada de game hardcore, mas dentro deles estão escondidos pequenos tesouros de design e jogabilidade excepcionalmente boa. Superficialmente, é um jogo de plataforma direto e baseado em números, usando todos os truques familiares. Muita pouca novidade nesse jogo, mas depois de jogar alguns níveis e brincar um pouco com os controles de Taz, pode-se realmente ver um trabalho criativo verdadeiramente inspirado em Looney Tunes. Se apenas mais disso pudesse brilhar, Taz Wanted seria um jogo mais desejável pelo público. Como em quase todos os jogos de plataforma, a história é praticamente sem importância, servindo apenas como uma espécie de pano de fundo para a progressão do jogo. O jogo lembra muito Crash Bandicoot e foi projetado em torno de um tema de um estranho zoológico de Yosemite Sam, apresentando todos os tipos de partes selvagens, de montanhas congeladas a selvas, pântanos, porções montanhosas e muito mais. E claro, animais de todos os tipos. O jogo se divide em 3 pequenas arenas dentro de 4 mundos maiores, e cada parte menor leva apenas cerca de 1 hora mais ou menos para vencer, sem contar os chefes. Como eu disse, esse jogo é muito bom, ele é muito divertido e acima de tudo ele é curto. Provavelmente, se tu é um jogador aí que costuma jogar bastante jogos aí, é acostumado já, em menos de 8 horas ali tu vai terminar esse jogo. Estou certo disso. Próximo joguinho da lista é um jogo, talvez o melhor dessa lista aqui, que pelo menos foi o que eu mais joguei e o que eu mais gostei, que é Assault Suits Valken. Na verdade, esse jogo é um remake do mesmo nome, do mesmo jogo, que foi lançado para Super Nintendo e chegou aqui no ocidente como Cybernator. Então eu vou falar mais sobre a diferença entre essa versão e a original, porque esse meio que dispensa comentários. Ora, o remake foi desenvolvido pela Xnauts, que aparentemente era uma empresa formada por antigos funcionários da Psycho, e por sua vez era um estúdio japonês que já tinha uma boa experiência em produzir shmups como séries como Gunbird ou Strikers 1945. Então esse remake por mãos tão experientes teria tudo para dar certo. Do ponto de vista audiovisual, a diferença desse remake para o lançamento original não é assim tão acentuada, notando-se no entanto francas melhorias em explosões e afins. O sexto nível, onde temos que explorar uma caverna escura e que usava um interessante efeito de luz da versão do Super Nintendo, está agora com um pouco mais genérico, mas em contrapartida temos todo o conteúdo que foi cortado ou censurado da versão do Super Nintendo. Pena que, no entanto, eles não tenham incluído as vozes originais. A trilha sonora também foi toda regravada, embora sinceramente eu até que prefiro as versões originais. Assault Suits Valken para Play 2 se tornou um remake muito bom, melhorou muitas coisas lá do antigo, né? Mas ainda assim deixou um pouco a desejar. Contudo, para quem gosta de shmups, esse é um jogo indispensável. Eu particularmente, como eu disse, eu gosto muito desse jogo, então eu recomendo para todos. Vocês estão vendo aí na tela, ele é lindo demais. Agora, chegando perto do finalzinho do nosso vídeo, tem 2 jogos deliciosos. Esse baseado em anime, chamado Astro Boy, que com certeza vocês devem conhecer. Se o jogo tem juntos Osamu Tezuka e o Sonic Team, é óbvio que não poderia dar errado, né? A união dos dois para recriar Astro Boy em 3D no Play 2 parecia um sonho, mas para algumas pessoas até que acabou virando um pesadelo. Não para mim, que gostei do jogo demais. Astro Boy reconta as origens do menino biônico, criado por um cientista que planejava ao mesmo tempo criar o rei dos robôs e compensar a perda trágica do seu filho. O game então permite que você leve Astro em alguns dos seus mais importantes combates, à medida que ganha 7 poderes clássicos. Não, infelizmente ele não conta com sua metralhadora nas nádegas. A proposta parece tentadora, mas a execução até que não foi tão boa. O sistema de combate é simplificado demais, permitindo que você vença quase todas as batalhas usando exclusivamente o primeiro golpe especial que Astro aprende. Seguindo a tradição de Sonic Adventure, você perde mais tempo indo até os lugares do que fazendo coisas divertidas. E quando chega a hora de diversão, a terrível câmera e o sistema de voo precário prejudicam grande parte da ação.
Mesmo assim, com alguns defeitos, o jogo não falha em entregar uma boa diversão. Visitar o visual de Astro Boy, os seus planetas, os seus locais clássicos e, claro, controlar ele contra os inimigos é algo quase que impagável. Então esse jogo ele vale muito a pena para quem gosta de Astro Boy, gosta do trabalho de Osamu Tezuka, mas não só para isso. Se vocês não conhecem nada deles, assistam o anime, leiam o mangá, mas também vocês podem jogar esse jogo que vocês verão um pouco da história dele. Então, partindo agora para o nosso último joguinho, é claro que não podia faltar um bom e velho RPG, Dark Cloud 2. Esse é um RPG de ação desenvolvido pela Level 5 e publicado pela Sony para o Play 2. Ele foi lançado no Japão em novembro de 2002. A Level 5, para quem não conhece, é a mesma empresa de Rogue Galaxy, além de ter desenvolvido Dragon Quest VIII e outros menos conhecidos. O jogo conta a história do jovem Maximilian, que trabalha numa oficina como ajudante de Cedric, uma mistura de engenheiro, inventor e consertador de tranqueiras da cidade bucólica de Palm Breaks. E a história vai desenvolvendo o jogador aos poucos, lentamente. O jogo é uma mistura de gêneros, que inclui RPG tradicional, conversar com NPCs, comprar itens, melhorar o personagem, Dungeon Crawler com formatos gerados aleatoriamente, um sistema de craft muito original, além de combates animados e criações de cidades. Aliás, o jogo se destaca entre outras coisas pela sublimidade da sua história. Não espere violência, nudez ou linguagem inapropriada. O jogo envolve os jogadores pelo sentimento, e ainda que haja combates ao longo da história, as lutas para o enredo provêm mais da diferença de ideias do que do combate para fazer prevalecer, impor a ideia do protagonista. O jogo possui apenas 2 personagens, o protagonista Maximilian e sua amiga Mônica. Os protagonistas aqui usam equipamentos em cada mão. Max começa com uma chave de fenda e uma pistola, enquanto Mônica chega com uma espada e um bracelete. Também pode equipar um acessório na cabeça, chapéus, caps para Max e bandanas e tiaras para Mônica. As roupas, os vestidos, os sapatos e botas são apenas cosméticos, eles não fazem diferença nenhuma para as habilidades. Esse jogo é compra obrigatória para todos aqueles que curtem uma experiência fora do convencional, sem apelação à violência, com uma história mais voltada à redenção do que à vingança, em que se sobressai um sistema do jogo composto de vários subsistemas, todos funcionais e que contribui para uma das melhores experiências da era do PlayStation 2, com todo o mérito revividas nos consoles de última geração. Bom, então essa foi a minha listinha, eu espero que vocês tenham gostado. Claro que faltou alguns jogos aqui, mas que eu vou colocar na parte 2 desse vídeo, que com certeza vai ter parte 2. E eu quero que vocês me ajudem, comentem aí embaixo quais os jogos que faltaram aqui. Além disso, entre no grupo do Facebook, que eu vou deixar aqui na descrição novamente, para a gente debater lá, ter várias ideias e conversar um pouco sobre games, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau!